Começamos. Hello. Começamos. Gente, eu tô checando o som. Começamos. Só queria que vocês me dissessem se tá bom a questão do áudio mesmo. Porque eu estou com o meu ventilador ligado e eu não sei se vai pegar. Então, comenta aqui para mim na caixinha da live, né, no nosso bate-papo, se tá ok. Se não tiver ok, tiver fazendo um barulho de fundo muito estranho, eu desligo o ventilador. Se a voz estiver boa, eu tô com o microfone bom aqui, que eu costumo utilizar, então eu só queria saber isso de vocês. Certo? Tenho que olhar para cá, não tenho que olhar para baixo. Quebrou um copinho lá na cozinha. Tá bom, então. Obrigado, Samuque, aí pelo joinha. Se der algum problema no áudio, tá? Alguma coisa, vocês me avisam que eu tento arrumar e tal. Bem, para quem está um pouquinho perdido do que eu tô falando, por que eu tô trazendo essa live aqui pro canal, é o seguinte. Eu estou com um especial desde o começo, já assim, ali em outubro, mais alguma coisa assim. Eu tô com o especial do Grammy trazendo indicações e tal, e hoje, como vocês estão perguntando aqui, o Grammy vai anunciar oficialmente as indicações. Por enquanto só tinha especulação. Tudo que foi falado de indicação de álbum do ano, gravação do ano, o que for, era especulação da mídia, né? Então, grandes revistas dos Estados Unidos estão falando sobre as possíveis indicações. Hoje, o Grammy, em uma live que vai acontecer no site, no Facebook e no Twitter, vão falar sobre essas indicações. Então, vai haver as indicações oficiais. Quem é que vai concorrer a todas as categorias que eles possuem? E o que a gente está esperando, eu particularmente estou esperando essas indicações. Questão de álbum do ano, clipe do ano, gravação do ano, que eu já expliquei a diferença de música para gravação do ano num vídeo anterior. Em um, quem ganha são os compositores. Em outro, ganha todo mundo que estiver por trás, menos os compositores. O cantor conquista o prêmio, quem participou da engenharia e tudo, e essa é a diferença de uma coisa para outra. Então, o Grammy vai anunciar aí, daqui a pouquinho, a live deles está marcada para começar às 5 para as 2. Vai durar mais ou menos 1 hora de live, pelo que estava sendo anunciado pelo próprio Grammy. Então, eu vou acompanhar aqui, trazer também as indicações e falar um pouquinho sobre cada indicação, se era o que a gente estava esperando ou não, se era como que eu posso dizer, se era surpresa ou não, vamos saber o que vai acontecer. Olá, João, tudo bom? Para todo mundo que já está assistindo aqui. Expectativas que o Samuque me perguntou aqui, se já teve as indicações, se não teve, é o seguinte, gente, a expectativa que eu tenho é
basicamente de todo mundo que está aí lançando bastante coisa. Né? Né, a expectativa do. Eu gosto tanto desse negócio do Yard, gente. Vocês não têm a noção que eu descobri esses negócios na última live. Eu tô super amando esse negócio. As indicações, né? Expectativa. A expectativa é que possivelmente teremos Lady Gaga e Dua Lipa. Eu espero que as duas estejam muito. Michelle, questão da Taylor. Olha, eu achei o álbum dela muito interessante, que ela lançou recentemente. Eu vejo um pouco assim como uma possível zebra. Por que possível? Porque não sei, é um álbum muito diferente, né? Uma sonoridade dela muito diferente que ela nos trouxe para dentro do meio, né? Do meio artístico. Eu não sei se estava todo mundo esperando alguma coisa nesse sentido. Eu estava esperando mais divulgação do Lover. Posso ser bem sincero com vocês que eu esperava um pouquinho mais do Lover. Samuel, em relação a Dua Lipa, olha, pelo que a gente tem de tudo que a gente teve, né? Single, clipe, a divulgação toda dela, né? Todo esse estrondo que ela fez dentro do meio artístico com Filter Nostalgia, eu espero que ao menos ele esteja indicado ao álbum do ano. Acho que se não tiver, podemos já até falar da questão de um boicote, né? Eu espero que ela esteja. Eles falaram muito que assim, ou era Dua Lipa ou era Lady Gaga. Eu fiquei um pouco chateado que o Grammy acha essas coisas, né? De tipo, ou é um ou é outro. Não, tinha que ser os dois. Eu acho que os dois têm bastante problemas. É o que eu tô falando aqui que o Ricardo tá comentando aqui. Uma pena ser só uma das duas que vai ganhar. E eles falam, o próprio Grammy falou no mês passado, se eu não me engano, que seria só uma indicada a álbum do ano. Oi? Pra quê, gente? Não vejo muito sentido. Indica as duas e dá o prêmio para uma. Gente, estou preparadíssimo. Olha, se não der a Dua Lipa ou a Lady Gaga como álbum do ano, After Hours merece muito. O próprio The Weeknd ganhou nesse final de semana vários prêmios no American Music Awards, né, no AMA, vamos dizer assim, no AMA, e é um grande candidato também a ganhar o álbum do ano. Eu acho que vai ficar entre os três de álbum do ano. Eu acho que Dua Lipa, Lady Gaga ou The Weeknd. Ah, mas temos outras indicações? Temos. O pessoal fala muito do Harry Styles com Fine Line, falam muito dele. Falam da própria Taylor Swift. Aí tem umas outras indicações aí que o pessoal fala também que eu não estou tão por dentro, então eu acabo nem me arriscando falar, o pessoal já cita outros nomes, né, como eu falei no vídeo sobre as possíveis indicações, que é o vídeo que eu tenho aqui no canal, que é o vídeo mais assistido sobre o Grammy. Então, se você ainda não sabe sobre essas possíveis indicações, assiste lá rapidinho, depois você corre aqui de volta na live. Também acho frescura do Grammy. Por que não indicar as duas? Né? A gente fica até meio sem palavras sobre por que não indicar as duas. Vai criar mais um pouquinho de rivalidade, vai criar mais um pouquinho de problema. Seria interessante isso, hein? É uma boa teoria. Todos trabalharam muito bem, né? Eu acho que a gente teve
um ano assim que por mais tenha acontecido todos esses problemas que aconteceram de pandemia, né, essas coisas e o pessoal tendo que adiar muito a questão dos próprios lançamentos, a Dua quase que não lança o álbum e tivemos recentemente que tudo bem que não vai estar nesse Grammy, mas nós tivemos recentemente o lançamento de Kylie Minogue. Falei muito dela aqui no canal, e que ela também queria até adiar mais um pouco o lançamento de disco. Mas eu acho que o que a gente teve de lançamento foi muito interessante, foi muito bom. A gente teve que se reinventar muito dentro da indústria atualmente. E expectativa aí para muitos prêmios. Pode ser que tenha zebra, pode ser que não, né? Mas vamos ver. Foi tão chato ver a Billie Eilish levando tudo esse ano, tendo Liz e a Ariana Grande tão fortes. Confesso a vocês que eu não acompanhei muito a premiação. Eu vi que ela tinha ganhado basicamente todos os prêmios importantes da noite. Eu acho que teve muito dessa questão da tendência, né? Ela era uma grande tendência para dentro do Grammy. Ela era uma forte candidata, por mais que ela tenha um estilo de música bem peculiar, digamos assim. Então eu acho que o Grammy quis muito investir nisso também, porque as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas com o Grammy, né? De tanto de coisa que acontece com o Grammy, eles não estavam nem um pouco preocupados, né? Para quem sabe das polêmicas que o Grammy tem, eu acho que o pessoal não estava muito preocupado com isso, não. Só fazer uma divulgação aqui nas redes de novo, gente. Só para chamar o pessoal. Eu estou enrolando um pouco também, né? Para começar. Vou continuar. Se vocês quiserem mandar perguntas aí, pode mandar que eu continuo respondendo. Daqui a pouquinho. Tudo bom. Eu estou apertando tudo errado aqui. Miley esnobada mais um ano, será? Ai, ai, depois de tanta coisa que aconteceu, né? O, depois de tantas coisas que não deram certo entre Miley e Grammy, ser esnobada mais um ano não vai ser novidade. Ela tá prometendo bastante com o álbum Plastic Hearts, porque tanto a própria Midnight Sky e Prisoner, eu gostei muito, achei muito interessante. Eu acho que ela colocou muita vontade como uma grande roqueira. Eu gostei muito desse estilo meio roqueira, meio loucona dela, meio sapatona, né? O clipe de Prisoner deixa bem claro isso. Agora, o Grammy não gosta muito dessas pessoas desses artistas que acabam criando um certo atrito, né? Acabam criando uma certa polêmica, até mesmo dentro da própria premiação. Então eu fico meio assim de tipo, será que vai, Miley? Será que mais um ano vai boicotar? Ela não está muito preocupada, não. Eu espero. Mas que ela devia ser premiada, eu acho que ela devia. Ela merece, sei lá, qual premiação. Atualmente eu não sei se ela colocou alguma música para concorrer. Se ela colocou Midnight Sky, ela poderia ser premiada com alguma coisa, mas, né, nunca se sabe.
Então, analisando assim, como, como uma pessoa que gosta bastante de música, eu não estou analisando nem um pouco da questão técnica, gente, porque eu não tenho muita familiaridade com isso. O The Weeknd, por tudo que eles nos trouxe com After Hours, é um grande candidato a pegar tudo como a Billie pegou esse ano. Agora, comparado a qualidade de uma coisa com a outra, eu tenho muitas ressalvas com o estilo da Billie. Eu não sou fã do estilo dela. Então, eu até ia fazer a reação da última música dela, só que na hora que eu peguei para ouvir, eu falei: "Ah, sério?". O pessoal gostou muito do clipe. Eu prefiro o clipe de Prisoner. Agora, The Weeknd varrer tudo? Vai. Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai. É um grande candidato a varrer tudo e mais um pouco. Lucas, eu vou comentar aqui sobre as categorias. Eu vou falar para vocês sobre os indicados e saber qual que é o possível. Se você quiser assistir simultaneamente com a gente, o Grammy vai disponibilizar a live dele no Twitter, no Facebook e no próprio site do Grammy. Como eu não tenho autorização para transmitir nada em relação a isso, eu vou ficar aqui na live acompanhando as indicações, comentando sobre o Grammy, sobre indicações, sobre as próprias expectativas, né, para esse ano não, né, para o ano que vem, que a premiação vai acontecer no dia 31 de janeiro. A TNT vai transmitir a premiação ao vivo no dia 31, só que hoje não tem transmissão em nenhuma televisão. A própria TNT não vai transmitir, o Grammy que vai transmitir diretamente no seu Twitter. Ó, eu tô até com a live aberta aqui, vai ser no próprio Twitter deles, que é o Recording Academic Grammys. O arroba é recording acad. E aí é um link que eles disponibilizaram. E também vai estar no site. No site deles também vai estar disponível. Michael, é para mim ou para o Lucas que comentou em cima? Que meu nome é Nicolas. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a indicação de Cromérica vai ser por parceria do ano. Tem, eu acho que por música do ano, até por Rain On Me, que eu acho que é uma grande indicação aí para, pelo menos no Promérica. Porque como eles falaram que álbum do ano ou é Dua ou é Lady Gaga que vai ser indicada, eu não sei não. Ó, o pessoal aqui na própria postagem do Grammy, eles comentam sobre alguns artistas. Então, eles falam muito da Selena Gomez, com o Har, é assim que fala o nome do álbum. Gente, eu não gostei nada desse álbum. Não sei, eu não me familiarizei muito com o álbum da Selena. Eu acho que ela pode até ser indicada por música do ano, mas eu acho difícil ela ganhar. Não sei, eu não me familiarizei com esse álbum. E eu acho que ela largou mão, tipo assim, vamos lá, que a vida é boa, né? Vocês que podem ser fãs aí que estão assistindo, que são fãs da Selena Gomez, ela largou o álbum mesmo? Ela deixou por deixar? Porque eu acho que ela deixou por deixar. Tipo, não fez sucesso? Então larga a mão. Vamos partir para outra coisa. Aí ela partiu lá para linha de maquiagens dela, porque eu acho que ela largou mão. Eu acho que poderia ter sido melhor divulgado esse álbum, hein? Aí o pessoal fala muito do Folklore como álbum do ano.
Sei, gente. Eu gosto do Folklore, eu acho que foi um álbum muito interessante, mas eu não acho que tem potencial. O que vocês acham? BTS leva alguma coisa, meus caros? Teremos K-pop ganhando alguma coisa? Se ganhar alguma gravação do ano, música do ano, alguma coisa desse gênero, eu acho que vai dar zebra, hein? Se ganhar. Mas o pessoal tá postando bastante no BTS também. Hum, eu tô postando muito na Dua Lipa. Eu acho que Dua Lipa vai vir com força junto com o The Weeknd. Eu acho que a briga vai ficar muito boa entre os dois para as premiações principais do dia. Eu acho que tanto em relação a álbum, gravação e tal. Então, o pessoal fala muito sobre o Fine Line, né? Eu gosto de algumas músicas, eu não ouvi ele totalmente inteiro, eu ouvi principalmente os lançamentos, e mas tem potencial também. Eu não sei se é o mesmo potencial dessa briga entre The Weeknd e Dua. Eu aposto que a briga vai ficar The Weeknd e Dua. Se o Harry conseguir, né, um espacinho ali, né, um pedacinho ali para conseguir, aí vamos ver se o pessoal vai apoiar, vai aproveitar isso. Não é um álbum ruim, é um álbum muito bom. Que o Blackpink não vai para o Grammy, aí vai da gravadora, né? Vai do próprio Grammy, vai da própria gravadora, se jogou lá para fazer ou não, se vai indicar, né? Porque houve-se, né, uma especulação aí de que eles queriam acabar com o Blackpink, né? Esse álbum que foi lançado agora, né, com a participação da Cardi B e tal, não ia nem ser lançado porque eles falam lá que as bandas de K-pop, né, os grupos de K-pop, eles têm uma data de validade. Então começa, faz um lançamento e ó, depois acabou, porque, né, chega. Eu ouvi isso, eu não me lembro em qual lugar que foi que eu ouvi. Será? Olha, eu acho que vai ser uma sacanagem boicotar os dois, hein? O VMA boicotou, né? O e-mail não, né? O AMA do final de semana não boicotou. Deu premiação. Deu premiação pro Harry? Se alguém puder me solucionar essa resposta. Eu sei que a Dua ganhou alguma coisa. Então, é disso que eu estava comentando, Vitória. Será que vamos ter indicação do BTS? Por indicação, sei lá, de gravação do ano? Gente, e se ganhar por gravação do ano, eu acho que vai ser a grande surpresa. Eu acho que seria a grande surpresa se ganhar como gravação do ano. Será que o Grammy deixa? Eu tenho minhas dúvidas se o Grammy deixa, hein? O que
vocês acham? O Harry. Opa, peraí. O Ricardo. Verdade, a Dua ganhou como uma votação popular, se eu não me engano. A votação, se eu não me engano, era popular, era um melhor melhor música. Ai, eu tô tentando lembrar, gente, o nome da categoria. Era melhor alguma coisa e era uma indicação meio popular. Começou, Clodoaldo? Vamos ver aqui. Vou aqui para acompanhar. Porque esse link deles aqui do Twitter não tá funcionando. Pelo menos eu não consegui acessar aqui, não. Era votação popular? Essa do Harry? Tinha alguma votação popular? Porque eu acho que o da Dua foi de votação popular. Mas enfim. Mas eu acho que o Harry deve ganhar alguma coisa nesse Grammy. Perdão. Daqui 4 minutos eles vão liberar a live a partir das 5 para as 2 nessas 3 plataformas que eles vão liberar. Eles vão fazer transmissão pelo Twitter, pelo Facebook e pelo próprio site do Grammy. Eles vão fazer a transmissão. Eu só vou comentar porque eu não tenho autorização para mostrar imagens. Então, se vocês quiserem acompanhar simultaneamente tanto a live deles quanto a minha live aqui que eu vou fazer os comentários, é aqui, ó, no perfil deles lá no Twitter que eu vou acompanhar. E vou tentar também ver pelo site aqui se eu consigo acessar pelo site. E aí, assim que for saindo as categorias, a gente já comenta, vocês já dão o comentário de vocês sobre as indicações. É que triste, por que que não vai levar? Pelo amor de Deus. Tem que levar sim, ué, deixa levar. Vai ser uma zebra? Eu acho que vai. Mas enfim. Eu queria tanto que ganhasse como clipe. Eu acho que como clipe tem bastante potencial. Como clipe do ano, eu acho que tem bastante potencial. Sim, como grupo do ano, aí eu acho que leva, né? Aí acho que nesse sentido de grupo do ano, eu acho que eles levam a indicação. Ó, já já vai começar. O hosts vai ser o Trayvon Noah, que vai ser o apresentador. Tem bastante participações aqui, pelo que eu vi que eles marcaram no Twitter. E Dua Lipa vai participar dessa live. Como que ela vai participar, eu não sei. Qual que vai ser o estilo que ela vai, o que que ela vai fazer? Porque eu lembro que eles falaram que não ia ter show, né? Não ia ter nenhum show na live desse ano, justamente por causa da pandemia. Então, eu não sei como é que eles vão fazer.
Aqui no meu horário já deu. Olha lá, vai começar. Eu vou escutar pelo fone aqui, tá, meus queridos? E aí a gente vai comentando. Claro, se o Twitter não derrubar aqui, né? Já tem 23 mil pessoas na live aqui do. A Blue? A Blue? Olha, tem tudo para ser indicado, né? Agora, se vai. Olha, pelo que eu ouço assim das pessoas falando sobre a questão do K-pop, do BTS, né? Eles se dedicam muito para o próprio grupo, né? Para a própria gravadora, porque a gravadora até exige mundos e fundos, né? Deles, pelo que eu ouvi recentemente sobre. Que tá tendo uma história também que tem, se não me engano, acho que dois integrantes do BTS que estão no limite da idade para participar do serviço militar. Porque o serviço militar deles lá na Coreia do Sul, da Coreia do Sul é obrigatório. Então, que eles precisam participar, né? Eles são obrigatórios a fazer parte do. Esqueci a palavra, do serviço militar. E que aí teria, pelo que a gente ouve dizer, que eles fariam um hiato do grupo. Eu não sei quanto tempo que o pessoal precisa ficar dentro do serviço militar, mas eles fariam um hiato do grupo do BTS justamente para eles. Tudo bom? Para eles poderem fazer a sua. Participar, né, do serviço militar. Então, Mirelle, o que eu estava comentando anteriormente, a Miley foi boicotada nas últimas premiações do Grammy. Se ela vai ter chance, aí eu acho que vai ser é, até mesmo pela qualidade em si, né? Vamos dizer. Então, mas pelo que teve nos últimos tempos aí com a Miley de ser boicotada, né? Do pessoal não estar muito aí para ela, vai ser complicado. 2 anos de serviço. Então, pelo que eu ouvi falar, eles ficariam esse tempo aí do serviço militar de ato do grupo. Porque aí, como tem dois, se não me engano, são dois integrantes que precisam ir, porque eles já estão chegando no limite da idade, que se não me engano é 28 anos, eles teriam que. Iriam todos, né? Iriam todos do BTS iriam. Ó, eu vou jogar o link aqui para vocês do site do Grammy. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui nos comentários. Ó, o site do Grammy vai transmitir oficialmente essa live dos indicados. Então, é indicação oficial, eles ainda não começaram a live. Eu estou acompanhando pelo Twitter, eles já abriram a live, tanto no Twitter quanto no site já estão abertos, mas eles não começaram ainda. A expectativa é de duração de 1 hora de live dos indicados. E vai começar, ó.
Ó, já começou. O pessoal fala muito da Doja Cat, né? Da Doja e da Megan. A Megan não ganhou desse ano, né? Ela não foi indicada esse ano, mas eles falam muito da Doja. Eu acho que ela leva, hein? Não sei. Tá tendo um pronunciamento agora do CEO do Grammy. Então, primeiramente, um pronunciamento oficial, né, para abertura dessa live. E posteriormente, aí a gente já começa a indicação. Concordo, Mirelle. Eu acho que a Doja tem muito a ganhar como Best New Artist. E tem uma outra ressalva. Eu acho que Sei Soul entra em alguma indicação. Um monte de gente queria, né? Ai, mas enfim. Queria tanta volta de tantos grupos musicais, né, meus queridos? Os que é Dolls tá aí pra gente não. Ai, me bate até uma tristeza no coração. Eu amei. Eu fiz a reação do clipe de Prisoner aqui, depois vocês acompanham aqui no canal. Eu amei, eu adorei a sapataria. Gosto disso, porque a Miley é maravilhosa, gente. Eu não gostava dela muito no começo como Hannah Montana, mas eu joguei o link aí do React do Prisoner. Eu não gostava dela muito como Hannah Montana, não. Eu vou ser bem sincero que depois que ela começou a dar uma desembestada aí, né? E começou a se jogar aí para as coisas, eu comecei a gostar. Ó, o Destiny Energy Album, no Classical. Eles começaram já a anunciar algumas indicações, só que são indicações bem técnicas. Melhor remix de gravações. Eles estão anunciando agora indicações que são categorias bem mais técnicas. Agora é a produção do ano de música clássica. Indicação que eles estão falando aqui. E Amy Alade, sim, cantora, né, compositora, está falando agora na live do Grammy. Ela foi indicada. Ela foi indicada em produção aí de música não clássica e não clássica. Só que são essas categorias que eles iniciam, né? Ó, melhor performance de rock, Jamaica.
Jamaica da Fiona Apple, Not Big Thief. Kyoto, Phoebe Bridgers. The Step is High. Stay High, Brittany Howard. Daylight, Grace Potter. Melhor performance de música de rock. Eles falaram agora. Melhor performance de música metal. Gun Rush, Barcaps. Underneath, Code Orange. The In Between. In This Moment e Blood Money. E o presidente falou inicialmente e indicou algumas músicas. Ó, melhor música de rock, indicação. Kyoto da Phoebe Bridgers. Lost in Yesterday. Not. Shamika da Fiona Apple. Stay High da Brittany Howard. Melhor álbum de rock. A Hero Death do Fontaines DC. Kinauka do Michael Kiwanuka. Daylight da Grace Potter. Sound and Fury. Sturgill Simpson. The New Abdominal, The Strokes. Eu tô assistindo pelo Twitter do Grammy. Best Alternative Music Album. Fiona Apple novamente indicada. Beck, indicado como melhor álbum alternativo. Phoebe Bridgers. Brittany Howard com Jamie. E Dave Slow Roach com o Tame Impala. Agora, o melhor pacote de gravação que eu tinha falado esses tempos atrás que era o BTS, mas não era não. Pior que tem hora que eles deixam tão pequenininho aqui o negócio que não dá pra ler. Espera que eu apertei o negócio errado aqui, meus anjos. O site do Grammy também tá transmitindo, tá? Eu joguei o link aqui do site nos comentários. Então, aqui tá melhor para ouvir, só que eu não vou conseguir pôr áudio. Eu vou deixar aqui e vou assistir aqui o escrito. Melhor álbum de notas, né? Melhor nota de álbuns. O do site deles está um pouquinho atrasado em relação ao Twitter. O áudio no Twitter tá melhor. Ela encerrou essa categoria mais técnica e também da categoria de parte de rock e de metal. Vamos ver agora quem é que vai falar mais nomeações, né? Mais Imogen Heap. O pessoal tá falando bastante da Fiona Apple, de que ela pode surpreender até mesmo por ser uma categoria um pouco mais alternativa. E pode ser que ela seja indicada a álbum do ano. Será? Best New Age Album.
indicações que elas não são tão assim, como que eu posso dizer? Que elas são indicações que vão para a televisão. Porque aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei como que é a transmissão da CBS nos Estados Unidos. Mas eles fazem indicações, eles falam algumas indicações e dão um intervalo. E algumas indicações a gente nem vê que eles ganham, porque eles estão mais concentrados nessas indicações que são mais interessantes para a televisão. Levi, a transmissão ela está sendo feita em 3 locais. No site do Grammy, que é o Grammy.com, 2 M's, né? Grammy.com, eles estão fazendo a transmissão por lá. O Facebook deles também está transmitindo, facebook.com/Grammy. E o Twitter também está fazendo transmissão. Eu estou assistindo pelo Twitter. Deixa eu jogar para vocês o link aqui. De terra, para variar. Recording. Ó, tá pelo Twitter, twitter.com/recordingacad, que é o que eles estão que eu estou assistindo aqui. E aí eles estão fazendo as indicações, eles estão agora indicando músicas na categoria de jazz e blues. As categorias que a gente está mais interessado em saber, óbvio, vai ficar mais para o final. E é bem provável que seja a Dua Lipa falando, porque ela é uma convidada da live. Ó, eles estão agora com categorias com categorias do jazz latino. Eles vão deixar disponível depois, pelo que eu ouvi aqui, eles vão deixar disponível depois a live para quem quiser reassistir e acompanhar os indicados. E é claro, depois eles vão divulgar no próprio site do Grammy as categorias completas. Agora, o cantor Pepe Aguiar está falando aqui, provavelmente ele também vai falar algumas nomeações. Estamos no aguardo aí das grandes nomeações que nós estamos esperando para hoje, né? Olha lá, Best Latin Pop or Urban Album. Urban. Eu até hoje não entendo essa categoria do Urban. Bad Bunny, indicado como melhor Bad Bunny, do seu atual álbum. Por primeira vez, Camilo. Mesa para Dos, Cani Garcia. Pausa, ó, o Rick Martin indicado. Melhor álbum latino urbano. Deb Nova também indicado. Mas ela lançou muito recentemente esse álbum, né, Levi? Então acho que ela nem colocou como nomeação para esse ano. Pelo menos eu já vejo algum indicado conhecido, que é o Rick Martin, indicado com o seu atual álbum. É uma categoria mais específica, né, de música regional mexicana. Interessante, né, que eles pegaram uma coisa mais mexicana, assim. Eu nunca tinha ouvido falar dessas categorias mais latinas. Estão também dando essa importância para a música latina, né? Não só o Grammy latino, mas o próprio Grammy que é organizado nos Estados Unidos, eles estão dando essa importância também. Eu acho bem interessante isso.
Agora, Best Tropical Latin Album. Melhor álbum latino tropical. Ver se vai ter alguém conhecido aqui, pelo menos conhecido que eu veja. Eu acho que ela deve aproveitar para 2022, né? Esse álbum. Porque ela lançou depois da época de nomeação, porque eles tinham que ter entregado as nomeações lá no começo de outubro. Era o prazo final, se não me engano, final de outubro, começo de. Final de setembro, começo de outubro. Melanie Martinez, conheço. Eu conheço bem pouco. Não vou falar que eu conheço muito, nossa, que sou maravilhado, mas conheço sim ela. Eu achei bem doido. Ela é bem doida, né? Digamos assim, nas questões dos seus lançamentos. Mas eu achei bem doido esse último clipe dela. Eu só fiquei triste em relação a ela, da polêmica que ela teve, né? Uma amiga dela, alguma coisa nesse sentido que teve problema. Eu só não gostei muito disso. Eu achei que deu uma apagada um pouco nela. E é aquela coisa, né? É num estalo de dedos que as pessoas conseguem acabar com a carreira dos outros. Não que tenha acabado da Melanie, mas é duro, né? É duro quando as pessoas querem acabar uma com a outra. Lauren Daigle, acho que é assim que fala o nome dela, tá falando agora aqui na live. Mas eu não falo doido assim, de tipo, nossa, é muito doido, eu não vou gostar. É um doido interessante, sabe? Tem a sua mensagem, porque eu posso olhar para alguma coisa e não gostar nem um pouco e as pessoas gostarem. Ótimo, parabéns. Eu acho que todos têm o seu espaço dentro da indústria. Não é uma coisa que me chama muito a atenção, mas eu acho que cada um tem o seu espaço, como ela sempre teve, e eu vejo que ela tem uma grande legião de fãs, então acho que temos espaço para todo mundo. Olha, pesando um pouco pro lado, assim, que eles falam muito dessa questão sobre Lady Gaga ou Dua Lipa, eu prefiro a Dua Lipa. Não que o álbum da Lady Gaga seja ruim, seja péssimo, não. O álbum da Lady Gaga é maravilhoso. Eu voltei a gostar muito da Lady Gaga por causa de Promérica, porque eu não me familiarizei muito com Joanne. Então eu acabei escutando ela bem pouco nesses últimos tempos. Mas depois que ela lançou Promérica, meu Deus do céu, eu comecei a amá-la muito. Eu fiquei muito tocado com a história dela de vida, de que ela por muitas vezes pensou em acabar com tudo, em destruir tudo. Eu fiquei muito chocado com isso. Então, eu fiquei bem emocionado com a história que ela teve, com todos esses problemas que aconteceram justamente porque ninguém acreditava nela, ninguém dava a credibilidade necessária para ela. Espero muito que ela venha bem motivada, né, para essa nova era dela, né? Porque agora eu não me lembro uma música dela anterior, bem antes, lá no começo, quando ela deu aquela estourada que eu escutei, eu não me lembro agora o nome. Estamos agora nas categorias de blues, falando aqui.
Podemos falar que poderia ser um boicote? O que vocês acham sobre a questão de não termos Blackpink? Boicote ou não? Ou simplesmente não vai ter por não ter mesmo? Eu entendo que faltou um pouco da percepção da gravadora, né, para poder indicar. Eu acho que faltou um pouquinho da percepção da gravadora para indicar as meninas para o próximo Grammy. Quem que vocês apostam para ganhar o álbum do ano? Agora tá a Sherry Osbourne falando aqui. O que a Sherry vai falar aqui para nós de nomeação? Vamos ver. Boicote nas meninas? Começou cedo o boicote da Grammy. Começou cedo, cedo, cedo. Vamos ver o que as categorias vão nos proporcionar hoje. Ô, gente, tá tudo certo com o volume, tá? Eu não tô falando muito alto, não, né? Não tô gritando no ouvido de vocês, não, né? Vocês me falam se der algum problema com transmissão, com áudio, tá? Pra eu não estar gritando dentro do ouvido de vocês. Eu gosto dessa categoria que eles estão falando agora, que a Sherry Osbourne falou. Melhor álbum de comédia. Eu acho isso hilário, né? Porque eles indicam o melhor álbum de comédia de algum espetáculo, né, que eles fazem lá nos Estados Unidos. Eu li recentemente sobre isso, porque eles dão muito valor aos comediantes lá nos Estados Unidos. Então, Clodoaldo, ainda não. Ela tá falando sobre melhor. Agora ela tá em trilha sonora. Ó, Eurovision indicado no Grammy. Frozen 2, trilha sonora do Frozen indicado também. Tem que falar nada, né, sobre o The Weeknd, né, meus queridos? Ó, Star Wars indicado como trilha sonora. Frozen com mais uma indicação. E o Cats, para quem falou muito sobre o musical Cats, teve uma música indicada. Brown Skin Girl indicado como melhor vídeo. Life is Good, Future e Drake indicado. Lockdown do Anderson Paak indicado. Adore You do Harry Styles indicado. Melhor. O que teremos, hein, meus anjos? Beyoncé, Harry Styles, tem Future também indicado como melhor filme, melhor música de filme, Black is King. Beyoncé aparecendo já 2 vezes. Deve ganhar. Assim, eu acho que Frozen deve levar um prêmio para casa. E Beyoncé é indicada como melhor vídeo, melhor vídeo de música e e melhor filme também, melhor filme musical. Sim, Harry Styles com Adore You foi indicado. Quem que vocês apostam para levar nessa categoria? Brown Skin Girl e Adore You, eu acho que são dois ali que, ó, estão ali, ó. Ganhando dos dois tá bom, porque os outros eu não conheço. Tudo bem, o Future eu conheço com o Drake, mas
Se ganhar Harry Styles e a Beyoncé, tá bom pra mim. Aqueles, né, que já criam um negócio, né, uma tragédia aqui. Pra quem tava preocupado que o Harry Styles não ia ser indicado, tá aí, ó. E pra quem também falou da Beyoncé que tava com problema aí que não ia ser indicado, tá aí também. Aí agora tá em músicas de ópera e orquestra. Porque tudo, né? Eles englobam tudo. Então, isso, Lucas, eu li errado. Possivelmente. É o Anderson Peck. Peck? Tá certo que eu falei? Anderson Peck. Eu já ouvi uma música dele, uma parceria que ele fez. Ah, eu não lembro o outro cara agora. Mas tem potencial também. Ele é interessante. Ai, pelo menos um gramafone, né? Vamos ser assim, eu não posso ficar falando muito de Beyoncé. Senão eu vou entregar tudo os prêmios pra ela. Não posso falar muito dela, não. Ela é um negócio complicado pra mim. Que como é que fala? É Deus no céu, Beyoncé na terra. Alexandra, eles falaram muito sobre categorias de blues, de jazz, de música latina, música mexicana, falaram de orquestra, só que eles já falaram, é uma categoria interessante que a gente está acompanhando, que é o melhor vídeo do ano. Black is King e Adorium são um dos indicados. Eles estão indicando de 5 a 6, 5 a 6 indicados, né, em cada categoria. E nós tivemos também o melhor filme, melhor indicado, o melhor filme musical, Black is King está indicado também. Frozen está indicado também, Star Wars também está indicado com trilha sonora. Eles já passaram por essa parte de trilha sonora e trilha sonora de filme, musical e o melhor vídeo do ano. Fazer o que, né, Clodoaldo? Eles deixam tudo o que é chato pro começo. Aí lá no final, que a gente tá esperando para acabar, pra gente saber realmente o que vai acontecer, aí eles lançam. Aí eles começam. Sim. Teve uma música, eu não sei se vocês sabem dessa curiosidade, mas Pretty Hurts passou por um monte de artistas antes de chegar na Beyoncé. Beyoncé que foi lá e pegou e falou assim: ah, vem cá que eu vou te pegar e eu vou cantar. Eu acho que como melhor grupo vai ter isso, né? Era no Grammy que tinha uma categoria específica de K-pop? Porque eu lembro alguma coisa nesse gênero. Precisava olhar isso depois. Mas pelo menos uma indicação, né? Se não indicar, só se for com outros trabalhos. O Village, só se for com outros trabalhos, não compositions. O último álbum dela foi o Thank You Next. Uh, só se for com eles. Ah lá, Gayle King, a hostess da CBS, está falando agora. Eles estão jogando as categorias assim para nós, ó. Seja o que Deus quiser, que vocês que ouvem aí, vocês que se virem para acompanhar. Melhor performance R&B. A Jhené Aiko e o John Legend. Black Parade, Beyoncé, melhor performance R&B. All I Need, Jacob Cooler com o Dollar Singh, Brittany Howard, Emily King. 4 indicações aí, R&B, Beyoncé indicada. Eu adoro na hora que eles diminuem o negócio assim, ó. Chloe and Halle indicada. Wonder What She Thinks of Me. Para quem gosta da Chloe and Halle, que são queridinhas da Beyoncé, né? Melhor música R&B. Black Parade indicada.
Collide, Better Than I Imagine, Do It e Slow Down. Mais uma vez, Beyoncé indicada. Jhené Aiko indicado, Chloe Halle indicada, Free Nationals, Robert Glasper e Thundercat. Melhor álbum progressivo de R&B. Melhor álbum R&B. Ann Clemens, Giveon, Luke James, John Legend indicado com Bigger Love, Gregory Porter indicado como melhor álbum de R&B. Agora melhor rap, que eu não tô conseguindo ler. Né? Da Baby indicado, o Big Sean também, Luke James, Lil Baby, Savage com a Beyoncé indicado, melhor performance de rap. Megan já indicada. Temos aí umas 5 indicações de Beyoncé, hein? Rockstar indicado. Drake indicado como melhor música de melancólica? Ou de melodia? Anderson .Paak indicado. Roderick e Travis Scott também indicado. Melhor música de rap, The Bigger Picture, The Box, Laugh Now, Cry Later, Rockstar e Savage. Best Rap Album, melhor álbum de rap, Black Habit de Smoke, Alfredo, Freed Gibbs and the Alchemist, Jay Electronica, Nas indicado, Royce da 5ix9ine. Megan já aparecendo como indicação. E pelo menos 3 indicações com Savage. Uma indicação sozinha, só o Savage, e 2 indicações com a participação da Beyoncé. Falando na Megan, ela apareceu aqui. Ela já deu uma rata logo no começo. Sim, verdade. Eu tinha esquecido de Stuck With You. Best Polo Solo Performance, vamos ver. Começamos com pop já, hein? Yumi, Justin Bieber, Say So, Doja Cat, Everything I Want, Billie Eilish, Don't Start Now, Dua Lipa, Watermelon Sugar, Harry Styles, Cardigan, Taylor Swift, Best Pop Duo Group Performance, Billie Eilish acabou de ser indicada. J Balvin indicado, Intentions do Justin Bieber indicado, Dynamite do BTS indicado, Rain On Me, Lady Gaga, Exile da Taylor. Para quem estava perguntando sobre Lady Gaga, para quem estava perguntando sobre Dynamite, BTS indicado. James Taylor indicado, o pessoal está falando muito do James Taylor. Renée Zellweger indicada. Tivemos aí Rain On Me, BTS, Justin Bieber indicado 2 vezes, uma com Yumi e 2 com Intentions. Best Vocal Album, Changes, Justin Bieber, Chromatica, Lady Gaga, Future Nostalgia, Dua Lipa, Fine Line, Harry Styles, Folklore, Taylor Swift. Deixa eu respirar um pouco depois dessa indicação. Gente, a Megan não tá conseguindo ler as indicações. Eu devo estar gritando no ouvido de vocês, né? O Grammy fez a gente de panaca, né? Megan, para, pelo amor de Deus, filha.
A Mega não tá conseguindo ler as indicações. Agora é melhor álbum de reggae. Eu tô tentando ver se sai alguém conhecido. Best Global Music Album. Aqui engloba tudo. Antibalas, Burna Boy. Burna Boy. Gente, Bebel Gilberto de cada. É brasileira essa moça, não é? Bebel Gilberto? Gente, a Mega é louca. Eu não imaginava. Ela é louca que nem a Cardi B, né? E agora, meus anjos, nesse negócio do álbum aí? Lady Gaga e Dua Lipa, e não entrou o The Weeknd nessa indicação. Onde será que vai entrar After Hours? Chocadíssimos, meus senhores. Chocadíssimo. Dua Lipa agora na live. Best Dance Recording, vamos lá. On My Mind, Diplo e Side Piece. My Hard, Disclosure. The Different com Flu. Gosto de todos. Both of Us, JG. E 10% Kai de Tanada. Best Dance Electronic Album. Kick One Aka. Me perdi. Disclosure indicado. A Dua deve estar pulando de alegria, né? Porque ela não pode pular ali. Deixa acabar a live que eu comento rapidinho, tá? Acabar a live aqui do Grammy que eu comento rapidinho sobre essas indicações. Porque senão eu não vou conseguir falar. Que eles jogam aqui na nossa cara e seja o que Deus quiser. Eles já estão divulgando aqui as indicações? Deixa eu ver. Agora eles estão na parte de country. Agora, melhor álbum para crianças. Vocês viram que são indicações bem específicas, né? Que eles têm na live de produções, né? A gente já passou por orquestra, já passamos por blues, por jazz, e agora eles entraram em álbuns para criança, de músicas infantis, e agora eles entraram na Best Historical Album, que são os discursos históricos que fazem, de alguma maneira, um impacto muito grande. Luana, eu vou comentar no finalzinho algumas indicações. Eu estou abrindo aqui no site do Grammy para a gente comentar sobre essas indicações que nós tivemos. Ah, eles estão anunciando agora para a Dua, no meio da live, que ela foi indicada como de música com Don't Start Now e Future Nostalgia.
Pega as pessoas assim numa desprevenido, né? O Slack não acabou ainda. Mike Gaunton, uma moça que tá falando agora. Agora vai para as músicas de gospel. Vou comentar rapidinho, então, aqui, gente, sobre o que já nós tivemos de interessante, assim, pelo que eu falo bastante aqui dentro do canal. Qual que é essa aqui? Ó, a melhor música pop de duo ou grupo que nós tivemos de nomeação, a indicação é o seguinte, é o J Balvin com a Dua Lipa, o Bad Bunny e o Tiny, Um Dia, One Day, foi indicado como melhor música pop de duo ou grupo. Tivemos também Justin Bieber e Quavo com Intentions, BTS com Dynamite, Lady Gaga e Ariana com Rain On Me, Taylor Swift e o Bon Iver com Exile. É a indicação de melhor música pop de duo ou grupo. Essa foi a indicação que nós já tivemos com Rain On Me e também com Dynamite, para quem estava perguntando. Ó, melhor música pop solo. A indicação foi Justin Bieber com Yumi, Doja Cat com Say So, Billie Eilish com Everything I Want, Dua Lipa com Don't Start Now, Harry Styles com Watermelon Sugar e Taylor Swift com Cardigan. Certo? Para quem estava perguntando dessas indicações, que nós já tivemos, né, a participação deles. Pois, Mênia, estão falando muito que vão boicotar elas. Por quê? Aí é uma explicação que só o Grammy pode dar posteriormente. Por que que vai boicotar elas? Porque até agora não saiu nada sobre o Blackpink. Ainda não foi. Eu achei que já tinha aí das categorias principais que a gente está esperando aqui. Não foi ainda. Ai, tô meio perdido. Desculpa aí, gente. Agora tá falando sobre álbuns mais específicos. Gente, a Megan Stanton, ela é loucona, né? Meu Deus do céu. Loucona, assim, uma moça fora da casinha. Olha, mas eu acho que dentre essa categoria que nós temos aqui, com a. Pelo que nós temos de indicações, né? Sim. Eu já surtei. É que vocês estão. Eu já surtei por dentro. Por fora eu tô tentando manter a aparência. Porque não dá, né? Infelizmente não dá. Best New Artist: Ingrid Andrews, Phoebe Bridgers, Chica, Noah Cyrus, a irmã da Miley, D-Smoke, Doja Cat e Kate Nara e Megan Thee Stallion. Álbum do ano, vamos lá. Chulumbo, J. Aiko, Black Pumas, Everything Life, Coldplay, The Jesse Volume 1, Volume 3, aliás, Humor Music, Haim, Filter Nostalgia, Dua Lipa,
Hollywood Bleeding, Post Malone. Folklore, Taylor Swift. Não tivemos o The Weeknd. Música do ano, Song of Year. Black Parade, The Box. Cardigan. Circles, do Post Malone. Don't Start Now. Everything I Want. I Can't Breathe. If the World Was Ending. E a gravação do ano. Black Parade. Colors. Rockstar. Say So. Eu sabia que a Doja ia entrar. Everything I Want, Billie Eilish. Don't Start Now, Dua Lipa. Circles, Post Malone. E Savage, Megan com a Beyoncé. Não entrou Rain On Me. E o The Weeknd foi boicotado. Vou deixar vocês assimilarem um pouco. Vamos lá. Podem deixar os comentários aí na live. Acabou, gente. Deixa eu só tomar uma água, gente. Só um minutinho. Então, mas as meninas lançaram o... Como é que chama o álbum? Esqueci. Confere. Elas lançaram o Confere muito depois da indicação. Por exemplo, a Kylie lançou recentemente disco, ela podia muito bem ter aparecido em algumas indicações e ela não foi. Ela não apareceu porque ela lançou muito depois. Eles têm um tempo para poder nomear. Então, eu sabia que vocês iam comentar disso. Não entrou em nenhuma indicação. Nenhuma. Nenhuma. Não teve nada do The Weeknd. Nada, 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 nada. Nada, meus senhores. E aí, nessa indicação que nós tivemos de melhor álbum? Quem é que leva? Então, eu pensei nisso também, porque qual que foi a categoria que... Tinha uma categoria numa premiação que premiava... Uma categoria numa premiação que premiava é bom, hein? Uma categoria que premiava o K-pop. Eu não sei se era no Grammy, eu acho que é no VMA que premia. O BTS foi indicado com Dynamite como melhor música pop de grupo ou parceria. A Gaga apareceu em uma indicação com Rain On Me como melhor música pop de parceria ou grupo. Ela não foi indicada com Chromatica como álbum do ano. O que o próprio Grammy falou realmente aconteceu. Ela não foi indicada como... Ela não ia para a mesma categoria que a Dua. A Dua foi indicada como álbum do ano, a Lady Gaga não entrou. O Grammy manteve a palavra de que não ia colocar. Então, né, gente? Nem eu sei o que comentar, porque cadê o The Weeknd que passou em branco? Eu falei muito sobre ele
nas indicações, né, no vídeo de indicações, e ele simplesmente fala assim, ó, The Weeknd, vá para, né, mandou lá para aquele lugar, porque cadê que não apareceu? Simplesmente não apareceu em nada, 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 nada. Sabe o que é nada? É nada, nada, nada. Obrigado por explicar. Então, o Grammy não ia dar muita bola, então. A Dua foi a mais indicada. E eu fiquei, sabe uma coisa que eu fiquei chocado? Por mais que eu adoro ela, a Beyoncé foi muito indicada. Eu fiquei chocado, porque eu tava esperando mais Lady Gaga e até o The Weeknd do que a própria Beyoncé. Que ficaram tão em cima desse negócio aí dela desculpa que eu bati tudo aqui, quase que eu levei tudo pro chão. Falaram tanto, né, dessa questão do Black Skin, ela foi indicada com o Black Parade, e falaram tanto sobre e seja o que Deus quiser, né? E ela foi indicada por muitos negócios, até como álbum do ano. Então, por um lado, eu acho que eles acertaram muito. é, Eles acertaram muito em indicar a Dua Lipa, porque eu acho que ela fez e aconteceu no ano, porque foi um álbum lá do começo do ano que a gente gostou muito, que foi muito legal. Agora, cadê o The Weeknd que não apareceu? Apareceu o Post Malone de uma música que já faz muito tempo que está indicado e ele não. Ele simplesmente, o Grammy falou assim, ó, The Weeknd? Não. E é como eu vi uma pessoa comentando aqui na live, vão começar a já querer falar na questão do racismo, né? Então, minha torcida também vai para ela, porque dentre os álbuns aqui, deixa eu só achar de novo a categoria, só para a gente recapitular o que foi indicado do álbum do ano. Aqui, ó. Ah, eu não posso comentar muito, senão eu vou ser cancelado. Tá? Então eu vou me abster de comentar sobre o Justin Bieber, porque eu sei que as pessoas vão me gongar. Mas eu acho que eu tenho o mesmo pensamento que você. Acho. Não, todo mundo falou, houve, né, esse grande comentário de que o The Weeknd poderia colocar as indicações dele para o R&B. Só que nem para isso não colocaram, né? Simplesmente deixaram ele de lado. Ó, as indicações de álbum do ano. Tilombo, da Jhené Aiko. O pessoal falou muito dela. Que é uma mulher que tá aparecendo aqui. Black Pumas, eu não ouvi dele, então não posso dizer. Nem da Jhené eu não ouvi. Quem quiser falar sobre eles aqui pode deixar no comentário. Everyday Life, do Coldplay. Eu também não ouvi o álbum deles. Aí o DDC, volume 3, do Jacob Kohler. Woman in Music, do Haim, das meninas do Haim. Filter Nostalgia, do Alipa. Hollywood Bleeding, do Post Malone. E Folklore, da Taylor. Isso que foram as indicações de álbum do ano. Ô, Juan, mas é o que eu falei lá atrás. Ela largou mão, né, desse álbum. Porque quantos clipes que houveram do Har? Eu vi um, pra ser bem sincero com você.
porque eu não vi mais nada dela depois. Ela simplesmente fez aquela divulgação inicial e acabou por ali. Exatamente, o Changes entrou como álbum pop, né? Não acho a categoria aqui para falar. Ah, peraí, que tá a lista completa aqui. Um textão, mas vamos lá. Ó, então vou recapitular então as categorias para vocês. Provavelmente, o Lucas, provavelmente só perto da premiação, justamente por causa da pandemia. Porque aí quem é que vai se apresentar? Quem é que poderia se apresentar dentro do negócio? Cadê a categoria aqui que eu ia falar? Sumiu. Ó, gravação do ano, então. Record of the Year. Black Parade, Beyoncé. Colors, Black Pumas. Rockstar, da Baby com o Rod Rich. Say Soul, Doja Cat. Everything I Want, Billie Eilish. Don't Start Now, Dua Lipa. Circles, Post Malone. E Savage com a Megan Thee Stallion com a Beyoncé. Esse é o gravação do ano. Olha, eu acho que foi até difícil indicar o BTS. Imagine Ice Cream. Colocaram o BTS lá com Dynamite só para fazer graça com os fãs. Creio eu, não que seja ruim, eu gosto de Dynamite mais do que Ice Cream. Mas eu acho que colocaram o BTS até para fazer uma graça. Porque eu lembro de uma premiação que eu acho que foi o VMA, que a Kelly Clarkson fez uma brincadeira com eles lá na ponta. Nossa, vocês tinham que ver a gritaria que tava no povo no fundo, na hora que aparecia eles no telão. Então eu acho que eles fizeram uma graça só para trazer um pouco da audiência. Tava na cara que a gente ia ter algum boicote. Aí o álbum do ano, como eu já tinha falado, né? Eu espero que seja Dua Lipa. Porque de todos aqui, é que assim, o da Haim, as meninas do Haim eu não ouvi, o Jacob Cooler eu não ouvi, o Coldplay eu não ouvi, o Black Pumas eu não ouvi, e nem a Jhené Aiko eu ouvi. Então, não posso dizer nada. Dos outros que estão aqui, Future Nostalgia, Hollywood Bleeding e Folklore, eu creio que Dua Lipa leve. Agora, vai depender da academia. E a música do ano, Black Parade, Beyoncé, The Box, Cardigan, Circles, Don't Start Now, Everything I Want, I Can Breathe, que é da Her, e o If the World Has Ending, da Julia Michaels. Porque o The Box quem cantou foi o Rod Rich, Cardigan foi a Taylor, Circles, o Post Malone, Don't Start Now, Dua Lipa, Everything I Want, Billie Eilish, I Can Breathe, da Her, e If the World Has Ended, o JP Sax com a Julia Michaels. Blackpink não foi indicado, Clara. Foi só o BTS com Dynamite. Qual que foi a categoria mesmo? Acho que eu fechei aqui sem querer a categoria. Então, mas é como eu disse, né? Eu acho que eles colocaram só o BTS ali para fazer um gostinho. Ó, a melhor performance de pop solo, Yumi, Justin Bieber, Say Soul, Doja Cat, Everything I Want, Billie Eilish, Don't Start Now, Dua Lipa, Watermelon Sugar, Harry Styles e Cardigan da Taylor Swift. Os meninos do BTS foram para a categoria de melhor performance de grupo ou duo. Que aí tem o J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tiny com Um Dia,
Intentions, Justin Bieber, Quavo, Dynamite, BTS, Rain On Me, Lady Gaga e Ariana, Exile, Taylor Swift e o Bon Iver. Podem mandar os comentários aí, gente, que eu vou respondendo. Vou ficar por mais ou menos ainda uns 20 minutos aqui com vocês, só para ver se eu consigo chegar até 2 horas de live. Muitos álbuns que não fez tanto barulho foi indicado como álbum do ano. É os que realmente fez, foi deixado de lado. Espero que a Dua leve tudo. Falam tantas coisas, né, sobre a premiação do Grammy, né, sobre o que o Grammy tem ou não tem, deixa ou não deixa de fazer. Eu espero que a Dua leve porque ela merece. Porque os outros eu acho que não fizeram tanto barulho como você disse. Dua fez mais. É como eu disse, né? O K-pop só entrou ali. Só jogaram ali para fazer uma graça. Beyoncé e Dua, não? Precisava olhar depois de novo. Comparado um com o outro sobre BTS e Blackpink, eu acho que o BTS merecia mais. Acho. Eu não sei se a parceria com a Selena Gomez deu tanto, sei lá, burburinho. Quem é que tá com mais visualizações de relacionado? O BTS que tá com mais visualizações no clipe? Eu não me lembro agora. Se não me engano, eu acho que a Beyoncé primeiro e depois vem logo ali Dua Lipa. E depois empata algumas indicações ali com ela. Então, né? A gente fala tanto sobre essa questão de que o Grammy não gosta muito de indicar a gente, né? Lembrem-se do boicote a Beyoncé por vários anos. Beyoncé não levou o nem álbum do ano, nem música do ano, nem nada, e todo mundo falou que era boicote. Então, eu concordo também que seja. O que vocês acham sobre isso? Ah lá, até nessa questão específica dos números, o BTS está mais na frente. Então, eu acho que até foi até uma questão de muita indicação, né? Tudo bem, há uma diferença de 200 milhões ali, mas eu ainda acho que o BTS ele tem um apelo maior. Não que as meninas do Blackpink sejam ruins, eu não estou falando assim. Mas eu entendo que o BTS, para o Grammy, ele tem muito mais apelo financeiro e apelo de audiência do que o Blackpink. Se fosse os dois indicados, seria maravilhoso. Imagina, na mesma categoria. Mas eu entendo que o BTS, ele tem esse apelo mais comercial para o Grammy. Até porque, como eu vi um comentário de uma pessoa aqui na live, o BTS já lançou justamente músicas em inglês para tentar pegar o público do lado de cá, né? Do lado do Ocidente.
Então, se você continuar cantando músicas em coreano, nem sempre o apelo vai ser bom para cá. As pessoas ainda vão querer músicas é, que são interessantes, vamos dizer assim. Sim, eu sei que ela já ganhou como single ladies, só que nas últimas premiações que ela participou, ela foi ganhar a premiação no Grammy só lá na categoria de Urban. Que é? Eu até hoje não entendo essa coisa do urbano. Por que o álbum dela é bom no urbano, mas não é bom no como que fala? No topo? Por que na melhor categoria que nós temos de álbum do ano ou de música do ano, ela não ganhou nos últimos tempos? Foram dar o ano passado para Billie Eilish. Nada contra. Mas foram dar o prêmio para ela o ano passado. Desculpa, o ano passado não, esse ano. Eu já estou pensando em 2021 já. Mas deram para ela esse ano o prêmio. E aí como é que fica? Eu não sou muito fã do Justin, então, pelo menos nesse álbum eu não curti muito não. Post Malone. Olha, eu acho que esse álbum dela, especificamente o Folklore, ele não tem tanto apelo comercial assim. Também porque a gente tem muitos fatores esse ano que nos levam a desconsiderar muitas coisas. Mas por outro lado, ela tem também um apelo comercial muito interessante. Então eu acho que o próprio Grammy vê isso. E também porque o Folklore na época que ela lançou, todo mundo ficou meio assim, meio não excitado, mas extasiado, né? Tipo, nossa, a Taylor vai lançar um negócio desse? Como assim que ela vai lançar um negócio desse? Então, eu até acho que deve ser por isso que eles acabaram levando muito em consideração esse álbum da Taylor. Entendam, gente, que o Grammy, às vezes não, né? Na maioria dos casos, ele não vai levar em conta muito do que é produzido dentro do álbum. Ele quer a audiência porque a audiência dá dinheiro. Então, ele vai buscar aquelas pessoas que são comerciais o suficiente. Então, por exemplo, houve um BTS, é capaz de que ele venha a cantar alguma coisa, que ele possa até se apresentar com o Dynamite na premiação ano que vem. Beyoncé, por estar indicada, pode ser que se apresente. Dua Lipa, eu com certeza acho que a Dua Lipa vai cantar. A Lady Gaga pode ser que cante. A Miley, eu não sei. A Miley vai boicotar. E a Ariana é uma indicação só. Stuck With You não foi indicado. A Ariana tá vindo apenas como uma participação. Creio eu que se a Lady Gaga vai que se queira, né, apresentar dentro do Grammy, ela vai ter que convencer bastante a Ariana de participar, porque a Ariana também foi boicotada já dentro do Grammy. Então, o que vocês acham sobre a fala da Ana Paula? A Beyoncé pode até estar tá se vingando, mas será que ela vai ganhar? Porque o pessoal ficou justamente no pé do Grammy nos últimos anos com a Beyoncé, porque ela era indicada e não ganhava. Ela ia ganhar categorias alternativas dentro do Grammy, enquanto outros artistas que não tinham tanta importância e tanto apelo ganhavam as categorias. Olha, eu como uma pessoa que acompanho premiações,
dentro do... Não só do Grammy, mas de questões de o próprio Oscar, o próprio VMA, essas coisas, eu acho que teve muito apelo comercial para essas indicações. O BTS, a própria Taylor. Porque se a gente for analisar justamente o que foi mostrado por todos esses artistas, quem que a gente devia indicar? Por tudo que foi mostrado. Levando em consideração o que eles fizeram, o impacto que foi dentro da indústria de cada álbum, o que, que foi interessante? Vamos analisar nesse sentido. Se a gente for colocar assim, nós tivemos muito mais impacto com o The Weeknd, com a Dua Lipa, Lady Gaga, podemos até pôr uma Billie Eilish. O restante que tá ali... Opa, tô derrubando as coisas aqui. O restante que tá ali, de indicações... Eu não falo que o trabalho é ruim. Eu falo que pelo apelo que nós tivemos comercial dentre todos esses, faltou um pouco. Faltou The Weeknd, faltou mais a Lady Gaga. The Weeknd, né? Beijão a todos que nem apareceu na premiação. Mas faltou de todos eles. E aí a gente fica nessa coisa de tipo, e agora? Como é que faz? Lady Gaga serviu horrores com todos os clipes. Tudo bem que eu acho que as pessoas demoraram um pouco para pegar o clipe de 911. E eu fui um deles, que demorei um pouco para pegar o clipe. Depois que eu ouvi as referências, ok. Aí que eu entendi. Mas fora isso, eu também demorei um pouco para pegar as referências. E aí, quando você pega as referências dentro do clipe, aí fica ótimo. E eu também acho que, assim, o Grammy não gosta muito dessa questão de tipo, trabalhe muito dentro do clipe, faça muitas referências dentro. Veja as últimas vitórias dentro. É o que acontece. Faltou demais o The Weeknd. Uma coisa que eu achei que ia ser indicado que não foi, que eu tô até pensando agora, o app da Megan e da Cardi ficou esquecida no churrasco. Falaram tanto do clipe, tudo bem que elas, né? Enfim. Mas falaram tanto desse clipe e a Megan ficou só com Savage. E eu acho que ela vai levar alguma coisa. Não sei se sozinha, mas eu acho que com a Beyoncé ela leva alguma indicação. Resta saber o que o Grammy vai analisar, o que o Grammy quer para o ano que vem. Eu acho que o Grammy quer muito a sua credibilidade. Tudo bem, cagou na indicação aqui agora por causa do The Weeknd, mas o Grammy está tentando buscar a credibilidade de novo. Veja que nós temos... como que eu posso dizer? Muito mais de outros artistas. Então, foi? Pode... me pegaste. Eu acho que deve ter sido, porque eu acho que elas não conseguiram pôr a música a tempo para indicação. Mas se não, e aí, se não foi por causa da data, ficou faltando também, né? Mas enfim, se foi... então tá. Então eu acho que ela deve pôr pro ano que vem. A não ser que ela lance mais alguma coisa nesse período assim que seja muito mais interessante. Mas vamos ver. Muitas coisas que a gente estava esperando já para esse ano vão ficar só para 2022, né? E eu acho que 2022 vamos ter brigas boas também.
A não ser que eles boicotem de novo. Prestem atenção, senão teremos para 2022 boicote com a Miley. Que o Grammy gosta de boicotar. Deveria. Mas eu próprio disse sobre no clipe, no vídeo, acho que no primeiro vídeo que eu fiz sobre o Grammy, eu falei muito sobre isso, que o Grammy já perdeu essa credibilidade porque ele simplesmente se esquece de gente que movimentou a indústria. Por mais que as pessoas tenham os contras da Lady Gaga, Chromatica marcou a 2020. Filter Nostalgia, Chromatica, citam mais álbuns aí que foram interessantes. O próprio Folklore foi interessante. Desses que vão ser indicados para 2021. Esqueçam os que vieram depois. Mas esses que foram indicados para sair para a premiação do ano que vem, algumas coisas foram deixadas muito de lado. Tudo pelo apelo comercial que o Grammy quer. O Grammy ele quer um apelo comercial, mas ao mesmo tempo ele quer fazer do jeito que ele quer. É o que eu estou falando. Blinding Lights merecia a música do ano. After Hours merecia álbum do ano. Mas não foi. E aí, o que vão acusar o Grammy? O preconceito. E não é de hoje, esse preconceito. Doja foi. Ela foi indicada como melhor novo artista e foi indicada com a música Say So. Melhor performance pop solo, Say So. Vou repetir o que eu falei. BTS no Grammy é um apelo comercial. Não porque a música é boa. Eu creio que por apelo comercial. Porque o BTS dá audiência. O que o Grammy quer? Audiência. Porque esse ano a premiação foi péssima. Esse ano, pelo que eu vi da premiação do Grammy, a premiação foi péssima. A audiência despencou lá embaixo. Por mais que as pessoas estavam todas enlouquecidas com a Billie Eilish, mas nem ela não conseguiu salvar a premiação esse ano. Kainan, uma indicação só, como a melhor performance de grupo ou duo de pop. Uma indicação só do BTS com Dynamite. Não, a Kate nunca levou Grammy. É isso que eles também falam sobre. Então, mas a Katy Perry já foi boicotada lá atrás, né? Não na questão do Grammy, mas ela foi boicotada com o Smile. O pessoal simplesmente, né? Kate, beijão, tchau, tchau. Fazer o quê, né? Eu gostei muito de Smile. Eu fiz a reação aqui dentro do canal e o Grammy não tá nem um pouco aí preocupado. Eu não sei o que eles pensam sobre a Kate. Porque ela teve tantos álbuns interessantes anteriormente e ela não ganhou nada. Passou em branco. Foi, como dizem, né, foi esquecida no churrasco. O BTS, como melhor música de pop de grupo, não sei, não sei, não sei, não sei.
Para ser bem sincero, não sei, não sei. Tenho minhas dúvidas sobre. Sim, sim. Bastante preconceito. Eles foram acusados muito tempo, né, por causa de questão de racismo. As próprias perdas da Beyoncé foram consideradas de racismo, por ela não ter ganhado com Beyoncé e com Lemonade. E aí os artistas que ganharam em cima dela subiram no palco e falaram que ela deveria ter ganhado. E aí o Grammy faz o quê? Olha para aquilo lá e dá risada. Porque o Grammy tá um pouco preocupado, né? Eu não conheço o artista. Mas eu acho que com o crescimento que continuamos tendo de K-pop, eu acho que o Grammy vai ter que repensar um pouco nessa questão. Criar uma categoria de K-pop, eu não sei, porque eu não sei como que é a recepção nos Estados Unidos. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem uma recepção maravilhosa com o K-pop. Agora, como que é lá nos Estados Unidos? Até onde eu vejo, a repercussão não é nem um pouco boa para isso. Pelo menos nesses cargos altos, né, das pessoas que estão nos cargos altos das premiações, eu não acho que o K-pop vá ganhar muito. A não ser que os fãs comecem a boicotar muito e que o Grammy perca muito dinheiro sem falar sobre o K-pop. Mas o próprio The Weeknd ele faz por si, né? Eu acho que não precisa aquela coisa bem clichêzona, né? Não precisa ele ser indicado para a gente saber que ele é bom. Mas o prêmio seria um grande reconhecimento. Eu concordo que seria um grande reconhecimento. Mas a gente sabe que ele consegue entregar uma coisa assim primorosa para todo mundo. Não é à toa que After Hours fez o barulho que fez. E eu gosto muito que ele fez parceria com Daft Punk, então eu gosto bastante. Pelas indicações que nós temos, Dua Lipa. Comparando o meu gosto musical com Future Nostalgia e Folklore, eu prefiro o Future. É mais o meu estilo. Eu gosto de músicas mais no estilo R&B, que a Taylor nos trouxe, mas eu pendo mais para Future Nostalgia porque foi um álbum que eu senti mais impacto e senti mais vontade de ouvir. Então, eu creio nisso. Gente, finalizando as últimas perguntas, tá? Para a gente já fechar aqui. Então, respondendo sobre Future Nostalgia e Folklore, eu prefiro o Future. Será? Se nem tão criticado o After Hours não entrou, Positions, que foi super criticado, eu tenho minhas dúvidas, hein? Para mim, vai ser surpresa ela levar 2022. Acho que teremos uma boa briga. Eu acho que teremos boa briga de 3 artistas em 2022. Se o Grammy não boicotar. Ariana Grande, Miley Cyrus e Kylie Minogue. As 3 têm muito potencial para ganhar 2022. Se o Grammy não boicotar. Dua Lipa. Eu prefiro a Dua Lipa. Eu não curti muito todas as músicas. O álbum, para mim, ele não é primoroso no total. Algumas músicas me chamam a atenção, outras não. Então, para mim, é um álbum, assim, de 0 a 10, é um álbum com nota 6.
para mim, porque não é todas as músicas que eu gosto. Samuel, esquecido no churrasco. Ele foi esquecido no churrasco com gosto. Com gosto, sim. Então, é o que eu falo. Eles precisavam valorizar mais, porque o VMA foi lá e valorizou. O VMA criou uma categoria só pro K-pop. Porque eu sei lá, eu vejo uma grande diferença do pop coreano e do pop daqui, né, do Ocidente. Eles vão em direções opostas. Então eu não sei lá, misturar eles assim, né, fazer esse banho-maria gostoso deles, né, e tal. Enfim. Esquecidíssimo no churrasco, nosso querido The Weeknd, coitado. Fiquei triste. Mais alguma pergunta, meus queridos? Para a gente já finalizar aqui, o que vocês querem mais que eu fale sobre o Grammy, sobre as indicações? O que é interessante a gente ouvir aí, para a gente poder já entrar nos nossos finalmente aqui? Alguém? Então, falou tudo, Ismênia. É o da Melanie, né? Uma quarta potência aí para nós. Vamos ver. Exatamente, é o que eu estou falando. O Grammy ele não consegue. O negócio está na cara do Grammy, tá aqui, ó. Na cara do Grammy, o Grammy faz. Oi? Ah, tá. É isso que o Grammy tá fazendo com as categorias. O que é bom, ele tá deixando de fora. Olha, mas a gente comparar o que a gente teve do Justin Bieber com o que a gente teve de outros artistas. Ai, gente, eu tenho uns contras aí do Justin, porque eu acho que ele, depois de um tempo, ele começou a ser muito. A pessoa em si dele começou a ser um pouco complicada, entendeu? Juan, me surpreendeu as indicações da Taylor. Eu não esperava que Folklore estivesse tão bem indicado assim. Comparando Folklore com After Hours, Taylor deu um beijaço na testa de quem achava que Folklore não era nada. Sim, muito. Muito preconceituoso com todas as coisas. Fala que, fala que é preconceituoso com nacionalidade, fala que é preconceituoso com a cor. Não é. Eu acho que o próprio presidente do Grammy não é totalmente branquelo. Mas aí tem esse preconceito. Muito bonito, né? Merecia. Esquecidíssimo. Ele foi super esquecido. E eu tô esperando os especialistas comentarem sobre isso. Depois eu vou até jogar aqui, falar até nos stories sobre, das pessoas falarem sobre o The Weeknd, que foi o negócio foi boicotado. Foi bastante, bastante. Village, obrigado. Amo vocês que estão aqui na live. Gente, eu vou encerrar. A Fernanda queria que eu falasse. Alguém queria que eu falasse da Celina. Gente, eu não sou.
Eu não curti muito esse último álbum dela, mas o pessoal falou muito, né? Os especialistas, os fãs, tal, falaram muito que o álbum e a música era muito boa. Poderia ter um espaço, mas por exemplo, a gente não teve nem espaço para Demi. Não é o próprio Grammy que boicota um pouco os artistas Disney? Tem uma premiação que boicota os artistas Disney, pós-Disney. Então, aí fica complicadíssimo, complicadíssimo, não é complicadíssimo assim, é, esse negócio aí da questão da Disney. Gente, tem hora que eu paro aqui para pensar, não sei nem o que eu tô falando às vezes. Mentira. Gente, eu vou deixar minhas redes sociais aqui no final da live, tá? O meu arroba no Instagram é Nicolas, o meu Nicolas é com CH, Araújo 8. Então, arroba Nicolas Araújo 8 é meu Instagram, mas depois aqui na descrição do vídeo eu jogo para vocês. É que eu não consigo fazer isso agora. Ah, consigo, peraí. Deixa eu só jogar aqui, gente, rapidinho, na descrição aqui da live, as minhas redes sociais. É que não colocou, né? O stream aqui fez questão de me boicotar. Eu tô sendo boicotado pela própria plataforma que eu vim aqui fazer live. Olha que legal. Ó, tá aí então as redes sociais na descrição do vídeo para vocês me seguirem, tá bom? Obrigado. Quem quer mais que eu responda alguma coisa? Aproveitem. Mas eu acho que ela até foi bastante indicada. Porque o que a gente teve da Doja? Sei Soul. Porque ela esqueceu as outras músicas do álbum, né? E o álbum não é ruim. Mas ela simplesmente, ela fez. O pessoal gostou muito que ela foi se diversificando com a música Sei Soul, né? Porque a música Sei Soul foi pop, foi rock, foi gospel, foi o caramba quatro. Ela simplesmente fez isso e seja o que Deus quiser. E aí, eu acho que faltou um pouquinho das outras músicas, né? Mas eu acho que ela até foi bastante indicada, melhor artista, novo artista e música pop solo. Interessante, gostei. Sim, eu tô esperando até hoje o clipe de Enigma, que é a melhor música que eu gosto do álbum. Tô esperando até hoje. Tudo bem que a música do The Weeknd, a Too Late, eu não gostei muito. Não é que eu não gostei. Eu fiquei horrorizado com o clipe. Depois que eu fui entender melhor o clipe e tal. Mas eu esperava a Gaga e esperava The Weeknd, nem que fosse uma categoria Grammy, uma categoria para ele. Pô, Larissa, não ouvi ainda. Vou ouvir depois e trago a minha percepção sobre o álbum. O pessoal tem falado bastante sobre, mas eu ainda não ouvi. O Alex e o Lucas perguntando sobre Comérica. Gente, caberia super ali na, no álbum do ano. Nossa, mas assim, de uma coisa. Foi de uma ruindade o Grammy não ter colocado ela, né? Foi de uma ruindade assim tremenda. Mas comparado com a Dua, que fez também um bom trabalho, aí eu dou prêmio pra Dua, gente. Ai, eu prefiro o álbum da Dua. Não que o da Lady Gaga seja ruim, mas comparado com o outro, eu prefiro a Dua. Sim, sinônimo de boicote. Se vocês quiserem saber mais de boicote, pesquisem Katy Perry.
A Mirelle falou uma coisa muito interessante. Não criem expectativas sobre as indicações, realmente, porque o Grammy boicota na premiação. Cuidado. Vocês estão fazendo muita expectativa. Cuidado, porque o Grammy boicota. E boicota gostoso, hein? O The Weeknd não está nas indicações, vocês aguardem que eles vão boicotar na apresentação. O que você esperava mais, Alex, da indicação da Dua? Mais músicas indicadas? Ela foi indicada com Don't Start Now, ela foi indicada 2 vezes com Filter Nostalgia e ela foi indicada na participação com J Balvin. 4 indicações? Será que poderia ter sido mais indicado com outras músicas? Levitating, quem sabe? Levitating com indicação de melhor parceria, melhor música de duo ou grupo com a parceria com a Madonna. Mas sei lá se o pessoal queria indicar a Madonna. Exatamente. Cuidado com a expectativa. Cuidado, cair com a expectativa. Tô vendo que a torcida de vocês está por Dua Lipa. Então, vamos lá torcer por Dua Lipa. Eu tô tentando lembrar alguma coisa que já tenha acontecido assim. Ai, vou derrubar tudo aqui, gente. Vou derrubar. Ah, sim. Tá, agora eu entendi, Alex. Desculpa não ter entendido direito. Sim, a Dua eu acho que merece mais, comparado uma com a outra. Porque é só a gente olhar o impacto. Não que o Chromatica tenha impactado pouco, ou não tenha impactado. Mas analisa uma coisa com a outra. Você fala que de quem que foi o ano? Da Dua ou da Gaga? Então, mas você sabe uma coisa que eu tenho um pouquinho de chateação com a Dua? Sim, eu sou chateado com a Dua. Cadê ela ter aproveitado mais a música Hallucinate do que Levitating? Os fãs gostaram tanto de Hallucinate, Dua. Cadê essa música, fia? Você foi lá e você lançou um clipe animado. Pô, é porque eu gosto de Hallucinate, tá, gente? Então, eu falei que eu ia encerrar a live, né? Gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa o joinha na live que ajuda bastante. Compartilhe essa live para todos aí que quiser saber sobre o Grammy. E compartilhe aí, siga minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, eu vou encerrar porque eu já estou há quase 2 horas e 15 aqui. Então eu já vou encerrar a live. A gente já comentou bastante, eu estou com muita sede. Mas eu vou trazendo mais informações para vocês, coisas interessantes aí para o Grammy. Deve sair mais um vídeo sobre o Grammy nesse período. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tenham gostado das minhas informações. Eu não sou uma pessoa assim, que entendo super sobre música, que entendo super sobre a vida dos artistas, mas pelas premiações, por tudo que eu acompanho, por tudo que eu vejo sobre os artistas, eu gosto bastante, por isso que eu estou trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, mas aí faltou, né? Tem que saber também o que a Dua jogou para o público, né? Lá para o Grammy. Porque eu não sei se ela podia indicar muitas músicas. Eu acho que ela tinha que indicar uma para ir para a categoria. Então, fica complicado a gente querer que ela entregue tudo para dentro do Grammy.
Larissa, obrigado por estar aqui. Obrigado por todos que estavam aqui na live. Se inscrevam aqui no canal, porque vai sair mais vídeos sobre Grammy. Eu vou falar mais um pouco. E dia 31, quem sabe eu estou aqui em live. Se não, eu trago depois um vídeo falando sobre os vencedores do Grammy lá no final de janeiro. Vocês querem a reação do álbum B, do BTS? Posso trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem, comentem bastante, então, aqui na live. Deixem os comentários falando que vocês querem minha reação, que aí eu reajo ao B do BTS. Adoro a Taylor. Eu amo Lover. Por mais que todo mundo não goste do álbum Lover, eu gosto. Não é todo mundo que gosta, né? Fazer o quê? Ai, gente. Obrigado, gente, por todo mundo que estava aqui. E se vocês quiserem que eu faça a reação do Bi, é só deixar os comentários aqui sobre o álbum, tá? Quantas músicas que tem no álbum? É pouquinha? Quem pode me dar essa informação rápida? Quantas músicas que tem no Bi? Ah, lembrando que quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, é o review sobre o álbum disco da Kylie Minogue. Então, às 18 horas, quinta-feira, novo vídeo aqui no canal, tá bom? E quantas músicas que tem no Bi? Deixa eu olhar aqui. Rapidíssimo, só para eu saber. De 7 a 8 por aí? Deixa eu ver aqui. Já confirmo aqui o número. 8 músicas. Life Goes On foi single também essa música deles? Porque eu lembro, eu ouvi alguma coisa sobre. 8 músicas, gente. Tem 28 minutos e 30 segundos de álbum. São 8 músicas. Eu gosto de Dynamite. Gosto, sim. Tá na minha playlist. Então tá. Se vocês quiserem, deixa o um comentário aí, que aí, se tiver bastante comentário sobre o B do BTS, eu faço. Eu trago para vocês. Ok? Gente, então quinta-feira tem vídeo novo. Tchau, tchau para vocês. Obrigado por estarem aqui na live. Chocado. Tchau, gente.